Fala rapaziada, beleza? Bora começar aqui mais um programa. Olha só, se você não sabe, eu sou o Thor. Esse é o canal sobre trader esportivo. E Bom Dia VLT é um programa que eu faço onde eu desenho os meus cenários para possíveis jogos que eu venho operar, beleza? Então eu separo aqui os jogos que possivelmente eu vá operar caso estes jogos entreguem aquilo que os nossos métodos pedem, beleza? Eu separei aqui, ó, 26 jogos. Cara, mas olha só, presta atenção. Toma muito cuidado. Final de semana é um dia excelente para ganhar muito dinheiro. Porém, é um dia perfeito para você quebrar a banca. Perfeito. Por quê? Tem muito jogo. E a maioria da galera acha o quê? Quanto mais eu operar, mais dinheiro eu vou ganhar. Não é assim que funciona. Você tem que estar relaxado, operar de maneira consciente e principalmente ter método, gestão de banca e emocional. Beleza? Então toma muito cuidado. Por exemplo, olha só para vocês terem uma ideia. Esse site, para quem me pergunta, é o SofaScore, gratuito. Eu gosto muito de analisar, de separar os meus jogos que eu vou operar por eles. Beleza? Então olha só para vocês terem uma ideia. Neste sábado, olha o tanto de jogo que vai ter. Ó. Na La Liga, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, francês, português, holandês, Turquia, belga, Escócia. Olha isso, olha o tanto, olha só. Olha o tanto de jogo, mano, vai ter muito jogo, muito jogo. Olha isso, muito. Olha isso, tá vendo? Muito jogo. O que eu faço? Eu separo os jogos que possivelmente eu vou operar. Significa que esses 26 jogos que eu separei, eu vou operar nele? Não. Significa que eu não vou operar naquele montão de jogo? Também não. Significa que o jogo que entrar dentro dos nossos métodos, o que a gente faz? A gente executa. Por isso que eu sempre falo, você tem que ter um leque grande de métodos. Porque o método que vai fazer você efetuar a sua entrada e não fazer entradas de maneiras aleatórias, beleza? Sem mais delongas. Primeiro jogo que eu separei aqui, ó. Já começa com esse clássico. Manchester United versus Manchester City. Em qualquer outro cenário, o Manchester United, aliás, o Manchester City é favorito. Qualquer cenário, o Manchester City é favorito. Alguns poréns. Primeiro, clássico. Clássico, ele não é um negócio lógico. Não é o melhor vai ganhar do pior. Não. Clássico é outra parada. Então, esse jogo, em qualquer outro cenário, como eu falei, o City ele é muito favorito. Sempre ganha a Premier League, brigando aí para ser campeão da Champions League. Um dos melhores técnicos da história do futebol. Tá agora com um dos melhores jogadores que vai disputar daqui a pouco o melhor do mundo, o Haaland. Tem outros jogadores ali muito importantes. Necessita muito da vitória por conta que ó, tá atrás do Arsenal. O Arsenal está começando a abrir algumas vantagens. Então, assim, é um jogo muito interessante. Porém, o Manchester United nunca viveu uma fase tão absurda quanto ele está vivendo agora nas últimas décadas. O Manchester United vinha muito mal. Depois que entrou Erik Ten Hag, que é o novo técnico, entrou ali, ó, sacou o zagueiro Maguire, que era a maior contratação da história em zagueiro da Premier League, tirou o Cristiano Ronaldo, né? Entrou o Anthony, entrou o Casemiro, cara, é outro Manchester United. Vem uma batida muito boa. Se eu não estou enganado, até aqui eles fizeram um amistoso. ah, Eles tinham feito um amistoso. Nos últimos jogos, olha só, da Premier League, o City bateu, mas assim, fácil. Acho que até entre eles já era o Erik Ten Hag. O City bateu fácil, mas acredito numa vitória. Por exemplo, se a gente for colocar ali um jogo entre City e United, cara, eu acredito muito na vitória do City. Porém, cara, tem dois caras ali que estão fazendo total diferença. Três, né? O técnico, Anthony e Casemiro. Casemiro, cara, não deixa passar nada. Então é um jogo muito complicado. Aqui eu não consigo trazer um cenário
Muito claro, tá dando uma odd de 1,85 para o City. Cara, você nunca vai ver uma odd de 1,85 para o City numa Premier League se não for contra Arsenal, Manchester United, quem mais? Liverpool. Contra qualquer outros times ali, a odd vai estar 1,20, 1,15, 1,10, 1,35. O mercado ele já viu que é um jogo bem perigoso para o City. Muito difícil. Então, assim, ó, já para vocês entenderem que isso é o trade esportivo. Ah, o City é uma máquina, então ele vai ganhar todos os jogos. O Manchester United é bom e tal, mas o City, eu vou apostar no City. Cara, não é assim. Busque cenários fáceis. Busca cenário fácil. Mano, vai ter 1 bilhão de jogos. Presta atenção, vai ter 1 bilhão de jogos amanhã. Eu separei aqui 26. Você necessita operar neste jogo? Você necessita, cara, se der um cenário muito claro, claríssimo, assim, transparente, a gente opera. Se não, pra que eu vou me importar com um jogo que vai acontecer 9 horas da manhã? Você entende? Então, assim, ó, esse cenário aqui, eu prefiro passar. Eu vou assistir, quero operar, quero, quem sabe, até estar a favor do City, porque o City com mod 1,85 é excelente, mas não me deixa confortável. Eu sempre falo para os meus alunos, vamos buscar cenários que nos deixam confortáveis, seja back, layover, gols, escanteios. Você está confortável, está muito claro, está batendo na sua cara, mostrando que tá claro. Se não, passe. Simples assim, eu passo. Beleza? Deixa eu colocar aqui. Então, assim, esse jogo é um jogo muito difícil. Depois nós temos ali, ó, Cremonese versus Monza. Um jogo muito complicado também, porém o Cremonese, se a gente for analisar aqui, ó, o Monza, ele vinha muito mal, deu uma melhorada nos últimos anos, só que o Cremonese ele vem muito mal. Nos últimos 5 jogos, nenhuma vitória. Se a gente for buscar aqui, ó, o Cremonese, olha isso, é o último colocado. Em 17 jogos, ele não tem uma vitória. Ele não tem uma vitória. Então, assim, isso já me traz uma tranquilidade para a gente trabalhar no mínimo contra o Cremonese. No mínimo contra. Então, assim, ó, se ele não vencer o jogo, a gente já sai vitorioso. Eu vou buscar aqui, ó, por exemplo, pegar aqui. Essa entrada, talvez eu mande até uma entrada punter. Deixa eu colocar aqui. Cremonese. E vamos trabalhar algo contra, ou seja, um lei. Mas, Thor, o que é lei? Lei é tudo que você está contra o time, ou seja, eu acredito que o Cremonese não vence essa partida, beleza? Essa entrada só tem na Betfair. Eu vou buscar alguma coisa em HC contra o Cremonese a favor do Monza. Seja, por exemplo, um HC mais 0,5. O que significa isso? Significa que se empatar, da Green para o Monza, beleza? Então, HC 0.5, eu acredito que... Eu vou até deixar aqui. Ó, eu não sei quanto que tá a odd ainda, acho que pode ser uma odd interessante. HC... Opa. HC... mais 0.5 para... Já de cara, já vou deixar uma entrada punter aqui, ó. O que é entrada punter, Thor? Entrada punter são entradas que nós fazemos antes do jogo, deixamos ela correr até o final, beleza? Depois nós temos ali, ó, Nottingham Forest, nome difícil, né? Nottingham Forest versus Leicester. Leicester. Aqui é o seguinte, o Nottingham, ele era um time muito fraquinho, chegou alguns jogadores, o Scarpa agora acabou do Palmeiras, acabou de ser negociado, Danilo foi pro Nottingham também, então assim, o Nottingham ele tá começando a pegar ali jogadores interessantes, é um grupo de empresários que tá bancando ali, então assim, muito possivelmente vai crescer muito esse time, e tá dando uma odd, aqui não tá mostrando, não sei porquê, mas tá dando uma odd de 2,63 para os dois times, ou seja,
O mercado, quando ele está muito indeciso, ele coloca a mesma odd, tá? Exatamente a mesma odd. 2,63 para o Nottingham e 2,63 para o Leicester. Se a gente for buscar aqui, ó, muito fácil. Se a gente for buscar aqui, ó, os detalhes dos últimos jogos, o Nottingham perdeu apenas um jogo e já o Leicester perdeu os últimos três. Então assim, ó, eu já vou ficar de olho para trabalhar algo contra o Leicester. Significa que, até vou colocar aqui, ó, jogando em casa, o Leicester, como que ele tá? Jogando em casa, o Leicester. Opa, mas quem vai. Ah, não. Vou jogar fora. Jogando fora de casa, o Leicester, olha só. 6 derrotas, 3 vitórias apenas. O Nottingham jogando em casa, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Tá melhor do que o Leicester. Então, assim, é um jogo muito interessante. Eu vou ficar muito de olho para trabalhar também algo contra o Leicester. Quando eu trabalho contra, eu fico muito mais confortável. Mas, Thor, você disse que gosta do mercado de escanteios e tudo mais. Cara, eu amo o mercado de escanteios. Porém, você tem que entender o seguinte. Cada jogo ele vai entregar um método diferente. Então não é o que eu quero fazer, é o que o jogo entrega. Geralmente na Europa os caras têm muito mais habilidade e tudo mais. Então eles buscam mais fazer gols de maneira técnica, sabe? Toca pra cá, toca pra lá e consegue fazer o gol. Já na América do Sul eu gosto de trabalhar mais o mercado de escanteios, beleza? Então, inclusive, se você quer se especializar, se você quer ser um expert no mercado de escanteios, tem um método apenas, uma estratégia que eu ensino, inclusive é o primeiro link desse vídeo, beleza? Se você quiser entender melhor como funciona, cara, assiste esse vídeo que eu garanto, olha só, eu garanto que você vai ser infinitamente mais lucrativo a partir desse vídeo no mercado de escanteios, beleza? E óbvio, mano, se você tá vendo esse vídeo até aqui, já entendeu o que eu passo, o que eu transmito, mano, primeira coisa, se inscreve no canal, deixa o like e comenta o que você acha sobre esses conteúdos que eu trago aqui no vídeo, beleza? Então aqui eu venho sim para buscar algo contra o Leicester, beleza? Vou colocar aqui, ó. Leicester. Eu venho para trabalhar algo contra o Leicester. Acredito que o Leicester não vença essa partida. Fechou? Depois nós temos ali, ó, Brighton versus Liverpool. Liverpool começou muito mal, ainda não se encontrou. Tá dando uma odd. O mercado sempre vai acreditar, mas tá dando uma odd de 2,15 para o Liverpool. Perdeu o último jogo, olha só, perdeu o último jogo, vinha de uma batida muito boa. Perdeu o último jogo e o Brighton vence, perde assim. Odd 2,15 para um Liverpool que tem... Cadê? Que tem Salah, Chamberlain, Alcântara, Thiago Alcântara brasileiro, ítalo brasileiro, que ele é brasileiro e se naturalizou espanhol. Italiano, espanhol. Fabinho joga muita bola, Henderson, cara, um dos melhores laterais. Desculpa, galera. Um dos melhores laterais do mundo, Alexander-Arnold. Então assim, ó, tem um time muito interessante. Tá sem seu zagueiro que se machucou, deixa eu ver. Tá sem alguns jogadores. Putz, sem Luiz Dias, sem Darwin Núñez, Van Dijk. Então assim, tá com um time muito forte fora de jogo. Então assim, é muito preocupante. Uma odd 2,15 para o Liverpool é muito forte, é muito bom. Mas tá com muitos desfalques. Então assim, esse jogo eu quero muito trabalhar algo a favor do Liverpool, mas o Liverpool ele precisa entregar mais para eu ter confiança para entrar nesse back ao Liverpool. Então eu prefiro deixar passar. Próximo jogo nós temos ali um jogo, pode ser um jogo interessante, Lens versus Alshire. E olha só, o Lens, ele não é nenhuma máquina, mas ele vem muito bem, olha só. Segundo colocado. É um jogo bem interessante, porque não só pela categoria do Lens, mas ele vai pegar um adversário que vem muito mal. Alshire,
Olha só, 18º colocado, dos últimos 5 jogos, nenhuma derrota, 4 derrotas, nenhuma vitória, 4 derrotas, um empate, 18º colocado, ali na zona de rebaixamento já, 18 jogos, 3 vitórias. Então, esse jogo, apesar de ser uma odd muito baixa, está dando uma odd de 1,30 para o Lens, é uma odd muito perigosa, mas eu venho sim para ficar muito de olho para trabalhar algo a favor do Lens. Então eu venho para buscar um possível back ao Lens. Back, o que é back, Thor? Back é tudo que você está a favor, beleza? Então você acredita que esse time vai vencer, ou naquele momento esse time está amassando, ele está muito na cara que vai vencer, que vai fazer o gol, você entra em back ao Lens, beleza? Então acredito sim que dá para buscar um possível back, mas se o time entregar aquilo que os nossos métodos pedem. Por exemplo, uma odd 1,30, eu não costumo entrar nesse time. Então, assim, ele tem que estar massacrando. O estilo de massacre, como um Bayern de Munique, como um Manchester City, beleza? Que tem já essa característica. Depois nós temos ali, ó, Trabzonspor versus Başakşehir. Um jogo muito interessante, porque os dois times são bons. Se a gente for ver aqui, ó, tá dando uma odd de 2,10 para o Trabzonspor versus 3,40 para o Başakşehir. É um jogo bem interessante, mas é um jogo muito difícil de você definir se você vai para um lado ou para o outro, beleza? Pô, eu vou apostar para um lado, cara, é muito difícil. Então, assim, ó, esse jogo é um jogo que tem qualidade. Eu só vou operar nesse jogo se me der características assim muito claras de que um time está amassando o outro, beleza? Muito clara. Se não, eu prefiro passar. Depois nós temos ali, ó, Lecce versus Milan, jogaço também. O Milan, se a gente for ver aqui, ó, aliás, os dois times, né, não tem uma derrota nos últimos 5 jogos. Óbvio, o Milan, ele é favorito, tá dando uma odd 1,62 para o Milan. É uma odd interessante, porém, vai pegar um adversário que vem muito bem. Hoje, nossa, teve um jogo hoje, Napoli versus Juventus. A Napoli simplesmente destruiu a Juventus. Destruiu, acho que foi 5-1. Quando eu vi, tava 5-1. Então, assim, é um jogo muito interessante. Vale a pena ficar de olho para trabalhar algo a favor do Milan, mas é complicado, porque o adversário vem muito bem, o adversário não tá perdendo. Então, por exemplo, o Milan é muito bom, o Milan tá vencendo várias partidas, mas o adversário também não tá perdendo. Então, como eu vou entrar contra um time que não está perdendo? Beleza? Então, assim, é um jogo muito complicado também. Depois nós temos ali, ó, Brentford versus Bournemouth. É um jogo também interessantíssimo por conta que, se a gente for ver aqui, ó, na classificação, aliás, nos detalhes, olha só, o Bournemouth, 16º colocado, tem uma vitória e 4 derrotas. Já o Brentford não tem uma derrota, 3 vitórias, 2 empates, vem muito bem nos últimos 5 jogos e tá dando uma odd de 1,62. É uma odd baixa para o Brentford, mas eu vou ficar muito de olho para buscar algo a favor do Brentford, beleza? Então esse jogo, não vou me alongar aqui, esse jogo eu venho sim para ficar de olho, olha só, eu venho para ficar de olho, significa que eu vou fazer a minha entrada? Não, significa que se o time estiver entregando aquilo que os nossos métodos pedem, eu vou ficar de olho. Isso se encaixa também para o mercado de escanteios. Se você assistir esse vídeo, você vai entender, mas só para você ter uma ideia, vamos supor, esse Brentford, vou até colocar aqui, ó, Brentford. Eu venho para buscar um back ao Brentford, mas eles entraram muito mais no método de escanteios, então eu vou fazer a minha entrada em escanteios, ao PPM, chute ao alvo, enfim, finalizações. O que o time entregar, a gente executa. Simples, sem titubear, beleza? Depois nós temos ali Al-Shalab versus Al-Nassr. Agora começamos a analisar um pouco mais o mercado do Arábia Saudita, porque, né, o maior de todos está lá, Cristiano Ronaldo. E tá dando, aliás, nem tá dando odd. Não tá dando odd ainda. O jogo vai ser amanhã, tem quase 24 horas, 17 horas pro jogo.
O Al Nassr, ainda o Cristiano não vai estrear, se não me engano vai estrear só no próximo jogo. O Al Nassr ele vem muito bem, líder da competição contra o segundo colocado. Esses jogos geralmente eles são bem difíceis por conta primeiro contra o segundo, então ali geralmente dá um empate e tal. Mas o Al Nassr ele tá muito empolgado, principalmente os jogadores, eles necessitam mostrar serviço, porque, mano, o Cristiano Ronaldo vai entrar, ele vai ser reserva? Nunca. Vai pagar 2 bilhões para ter o cara para estar na reserva? Então, assim, os jogadores que estão lá, eles necessitam mostrar serviço. Então, acredito sim numa vitória do Al Nassr, acredito, mas é um jogo muito complicado e não tem odds. Então, assim, para eu saber se eu vou pegar um back a favor do Al Nassr, eu preciso de um odd, porque, por exemplo, uma coisa é, vamos supor, se está uma odd 1,80 para o Al Nassr, pô, eu colocaria aqui, ó, venho buscar um back Al Nassr. E se está uma odd 1,08, eu não vou buscar um back a um time que acaba sendo um pouco similar, uma odd tão baixa. Isso no médio e longo prazo eu não sou lucrativo, beleza? Então eu prefiro passar. Depois nós temos ali Olympique de Marseille versus Lorient. Aqui um jogo interessante. Aqui nós temos um jogo interessante e uma odd de muito valor. Ao meu ver, uma odd de muito valor. Porque se a gente for ver aqui, ó, os últimos 5 jogos do Olympique, nenhuma derrota, nenhum empate. Só vitória, vitória, vitória. Já o Lorient tem apenas uma vitória. Bom, já vamos ficar de olho. Tem jogadores assim excelentíssimos. O time briga para ir diretamente para Champions League, ia falar Libertadores. Para ir para Champions League, tá vendo aqui, ó? Aqui ele pega, vai disputar a vaga ainda em terceiro lugar. E aí ele briga com o Lens. Acredito que ele é bem mais time do que o Lens. Então é um jogo que acredito muito na vitória do Olympique de Marseille. Tá dando uma odd de 1,35, mano. 1,35 pro Olympique de Marseille. Então assim, ó, esse jogo também não tem como eu não querer buscar algo. Não tem como eu não querer buscar algo a favor. Opa, Olympique de Marseille. Eu venho para buscar algo a favor do Olympique de Marseille. Pode ser um odd muito interessante para a gente buscar a nossa entrada, beleza? Depois, nós estamos tendo agora o campeonato do Sub-20, né? São jogos interessantes, Eu gosto de analisar esses jogos, porém ainda está numa fase muito precoce. Tá começando a funilar aqui, tá ficando legal. Pegar os melhores times, tem times assim que são muito bons. Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Cruzeiro. Tem times muito bons. Flamengo. Eu acho que o Flamengo foi eliminado até. Vasco foi eliminado. Então, assim, ó, são times muito bons, deu uma molecada assim muito boa. Eu gosto de analisar. Não tem como a gente conhecer tão bem assim, né? Porque são molecada aí de 16, 17, 18, 19 anos. Não conhecemos muito bem, mas nós sabemos que tem times que eles já têm uma base muito bem estruturada, que é o caso do Palmeiras, do São Paulo, Santos. Então, são times assim que tem uma base muito boa. Então, eu vou ficar de olho. Não consigo trazer um viés aqui. Deixa eu ver se eles estão oferecendo alguma odd. Tá dando uma odd 1,50 para o Cruzeiro. Concordo com essa odd. Acredito que o Cruzeiro vença. Mas eu não consigo detalhar aqui esse jogo porque realmente me falta conhecimento. E amanhã estreia o Campeonato Paulista. Já começou o Campeonato Paulista. Aliás, começa amanhã, né? Vamos ter alguns jogos, por exemplo, cara, e aqui toma muito cuidado. Olha só para vocês entenderem, os times do interior, Portuguesa, Botafogo, Santo André, Guarani, eles começam a preparação deles um mês antes. Porque a maioria desses times, eles não têm outros campeonatos. Eles passam o ano todo para jogar só o Campeonato Paulista. Eles não estão, a maioria dos jogos dos times não estão em outra divisão, nem estão na quarta divisão. A maioria deles, os jogadores têm contrato ali só de 3 meses, que é o Campeonato Paulista. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. E esses caras, eles já começam a treinar muito antes. E a maioria dos grandes times, eles começaram a treinar agora. Então, muitos nem vão com o time titular, não ligam para esse início. E muitas das vezes, por experiência que eu tenho, nos últimos 5 anos, esses times do interior, eles começam muito bem. Aí depois, quando os times
da capital, eles colocam os seus jogadores titulares, já estão bem, aí amassa, mas nesse início toma muito cuidado. Então assim, ó, nesse início toma muito cuidado em você ter um viés do time. Ah, o Palmeiras, não, o Palmeiras é o melhor do mundo aqui, do Brasil, da América do Sul, então não vai perder para um time do interior. Calma. O Palmeiras nem jogou ainda, beleza? Então esse jogo que eu não consigo nem mencionar, porque ninguém, vai ser o primeiro jogo ainda. Temos ali também, ó, a mesma coisa do Campeonato Carioca. Resende e Fluminense. Fluminense é muito melhor, óbvio, Fluminense é muito melhor, mas o Fluminense vai com o time titular. Os titulares já estão condicionados. Resende vem treinando, eu tenho certeza, vem treinando há muito tempo. Calma, paciência. Futebol não vai acabar nesse final de semana. Semana que vem vai ter futebol. Mês que vem vai ter futebol. Ano que vem vai ter futebol. Calma, calma, beleza? Calma, paciência. Isso é fundamental. Só que eu separei esses jogos, né? Pô, Fortaleza e Iguatu. Eu quero trabalhar a favor do Fortaleza. Eu quero trabalhar a favor do Fluminense. Eu quero trabalhar a favor do Atlético Paranaense. Mas eu preciso de um pouco mais de informações. O campeonato está começando agora, então assim, toma muito cuidado. Depois nós temos ali, ó, Genk. É um time que eu gosto bastante. Primeiro colocado tá dando uma odd 1,20 pro Genk. É muito perigoso porque é uma odd muito baixa, mas aqui também não tem como. O Genk, ele é muito bom. Sempre tá ali brigando por ser campeão. Ele ó, já abriu 7 pontos. É uma vantagem muito interessante. Ele não vai querer perder essa vantagem. Então, aqui também eu venho para buscar algo a favor do Genk, beleza? Então, vou colocar aqui, ó. Genk. Aí, fela. Eu venho para trabalhar algo a favor do Genk, beleza? Acredito muito numa vitória do Genk. Depois nós temos ali, ó, Inter versus Hellas Verona. Um jogo que eu gosto bastante também. Tá dando uma odd 1,30 para a Inter. É uma odd interessante. Acredito que a Inter vença, mas uma odd 1,30, mano. Eu não sei se a Inter entrega não entrega futebol para uma odd dessa. Então, por exemplo, por que eu falo isso? Às vezes você entra numa odd 1,30, mas o cara começou o jogo, ele tá mal, a odd já vai para 1,50, 1,60, 1,70, entende? Então, eu quero sim buscar algo a favor da Inter, mas eu não sei se a Inter vai entregar aquilo que o mercado, pelo menos, espera, beleza? Então, eu vou tomar muito cuidado. Aqui nós temos ali, ó, Ajax versus Twente. Cara, não tem como. Se a gente for ver aqui, o Ajax ele é muito melhor. Tá dando uma odd muito baixa. Tá dando uma odd muito baixa, muito baixa. Então eu vou pegar aqui, ó. Tá dando uma odd 1,44. Um adversário que não perde. Então assim, ó. Acredito na vitória do Ajax. Mas eu não tô confiante como eu estava no Ajax do ano passado. Eu estava muito bem na Champions League e tudo mais. Não tô confiante. Então assim, acredito na vitória do Ajax, mas eu vou ficar muito de olho, muito cabreiro, por conta que, olha só, já empatou os últimos jogos, é aquele time que não tá vencendo todos os partidos e o adversário não perde. Então assim, toma muito cuidado. Depois nós temos ali, ó, Real Sociedade versus Atlético. Um jogo também pode ser pra gente buscar algo a favor do Sociedade. É um jogo muito interessante, um time muito interessante, muito bom, mas o adversário dele também não é ruim, então assim, toma muito cuidado. Depois nós temos ali o Sporting Braga. É um jogo interessante. O Sporting Braga foi eliminado da Copa e ele tá em segundo colocado. Olha isso, segundo colocado. Tá muito bem na liga. Acredito não, né? Eles vão meter o foco agora no campeonato português e vai pegar um adversário que dos últimos 5 jogos venceu apenas o último. E ele vem numa batida muito boa e tá dando uma odd 1,30. É uma odd muito baixa. Mas, pelo que eles estão entregando, acredito sim que dá pra gente ficar de olho para buscar um possível back ao Braga, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, Braga. Eu venho sim para buscar algo. Eu venho para buscar algo a favor
do Braga. Vou até puxar aqui para não... Eu venho para buscar algo a favor do Braga. Significa que eu vou fechar o olho e vou meter o back Braga? Não. Significa que se o Braga entregar aquilo que os nossos métodos pedem, eu vou executar a minha entrada. Esses jogos, todos eles também podem se encaixar no mercado de escanteios. Beleza? Eles podem se encaixar no mercado de escanteios. Você tem que entender o seguinte. O time está entregando aquilo que os nossos métodos pedem de escanteios, de back, layover, goals e tudo mais. Você não sabe analisar se o mercado de escanteios, se está dentro do mercado de escanteios, é muito simples. Olha só, eu vou falar mais uma vez. Primeiro link desse vídeo é a minha estratégia de escanteios limite. Então, cara, assiste esse vídeo. Ah, mas eu já assisti. Cara, assiste mais uma vez e assiste uma terceira vez, no mínimo. No mínimo você tem que assistir 3 vezes. Eu garanto que cada vez mais que você assiste, amplia mais a sua percepção. Beleza? Então assiste que eu garanto. Olha só. Eu garanto, porra. Eu garanto que você vai ser muito mais lucrativo assistindo esse vídeo. E apenas um dos métodos. Eu sempre falo. Você tem que ter um leque, uma gama de métodos. Beleza? Inclusive, olha só. Nós estamos com as vagas fechadas, mas eu vou deixar aqui o primeiro link desse vídeo, antes do vídeo de escanteios, a nossa lista de espera. Acredito que nós vamos abrir em breve, então eu vou deixar a lista de espera. Muita gente tem me perguntado, eu vou deixar aqui. Se você quiser entrar na lista de espera, é só entrar lá, só clicar nesse link que vai ir pro WhatsApp, beleza? Depois nós temos ali, ó, Vasco e Madureira. Vasco é favorito? Sim, Vasco é favorito. Ah, olha só. Esse link, eu acho que ele vai sumir depois, né? Então eu vou deixar no máximo, acredito que só, deixa eu ver, até segunda-feira eu vou deixar esse link. Então se você quiser entrar, é para você entrar na lista de espera, beleza? As vagas não estão abertas. Primeiro link, se você quer fazer o meu curso, quer pegar os meus sinais, entender tudo o que funciona nesse mercado de trader esportivo, primeiro link desse vídeo, depois vai ter o vídeo de escanteios. E não esquece, mano, se tá assistindo esse vídeo até aqui, você não se inscreveu, você não deixou o like, não comentou o que você acha, você tá de sacanagem, né, mano? Sacanagem. Tá de sacanagem. Mas olha só, aí nós temos ali, ó, Vasco e Madureira. Vasco é favorito? Sim. Até porque tá investido pra caramba, colocou grandes jogadores e tá dando uma odd de 1,90. Mas, primeiro jogo do Vasco. Como que tá condicionalmente o time do Vasco? Vai entrar pro time titular. Então, assim, muito cuidado, cautela. Primeiro jogo, calma, relaxa. Método, gestão de banca, emocional. Beleza? Palmeiras e São Bento. Mano, tá dando uma odd 1,09. 1,09 pro Palmeiras. Palmeiras é hiper, mega power favorito? Sim. Palmeiras vai vencer? Não sei. Por quê? Provavelmente não vai entrar com o time titular. Provavelmente o técnico vai colocar uma galerinha da base ali, porque perdeu Scarpa, perdeu Danilo, cara, perdeu o Wesley, grandes jogadores que assim eu achava muito bom jogador, e saíram do Palmeiras e pior, não entrou ninguém. Então assim, cara, eu não sei o que o Palmeiras está planejando, de verdade não sei, porque na batida que tá indo é pro Flamengo, se continuar do jeito que tá agora, o mercado fechou, bora pros campeonatos. Na minha opinião, Flamengo, campeão da Supercopa, campeão do Brasileirão, campeão da Libertadores. O que o Flamengo disputar esse ano com o time que tá e os adversários não se reforçar assim bruscamente, absurdamente, o Flamengo é campeão de tudo. Beleza? Então assim, acredito na vitória do Palmeiras? Acredito. Vou fazer uma entrada pré-live numa odd de 1,09? De jeito nenhum. Nunca. De jeito nenhum. Beleza? Aí nós temos também o Corinthians na Copa Sub-20, né? Então assim, é um jogo interessante também, mas muito perigoso. Santos e Mirassol, o campeonato tá começando, e Palmeiras e Juazeirense na Copa. Olha só, dentre esses dois, Palmeiras e São Bento, que é o time profissional no Campeonato Paulista, e Palmeiras e Juazeirense, deixa eu ver quanto que tá dando a odd até,
Nem não tá mostrando a odd. Deve ser uma odd muito esmagada também. Mas eu prefiro muito mais buscar um back ao Palmeiras e Juazeirense. A favor do Palmeiras. Porque, cara, foi campeão ano passado, tem uma base assim excelente. A molecada joga muita bola, então assim, é muito possível buscar um back ao Palmeiras aqui. Todos esses times, por exemplo, podemos buscar back ao Palmeiras, buscar back aqui já é um pouco complicado. O Mirassol geralmente tem um time muito bom. Sport Recife e Corinthians, podemos buscar algo a favor do Corinthians. Aqui também podemos buscar algo a favor do Palmeiras, Vasco, mas muita cautela, muita cautela. Sub-20, você tem muitas informações sobre o Sub-20. Campeonato Paulista, você não tem muita informação, porque nem teve nenhum jogo. Como que você tem informação sendo que não teve nenhum jogo? Nem eles têm informação deles mesmo. Entende? Nem eles sabem como eles estão. Nem jogaram ainda. Então, ó, calma, paciência, método, gestão e emocional. Fechou? Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.